Olá, caríssimo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade social. Quando se fala de responsabilidade social, a gente tem que falar das normas que surgiram ao longo dos anos, né? Que é a SA 8000, a ISO 26000, certo? 26001 vai falar de responsabilidade social e temos da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que lançou também a NBR 16001. E hoje nós vamos falar um pouco sobre elas ao longo dessa aula, certo? Então, dentro do sistema de gestão integrada, a gente tem um item chamado que é a responsabilidade social. E essa responsabilidade social envolve essas normas, né? SA 8000, a BNT 16001 e a ISO 26000, quando se fala de responsabilidade social. Aqui tem um quadro comparativo que a gente pode comparar a SA 8000 e a ISO 26000, né? A SA 8000 tem como objetivo melhorar as condições de trabalho. Implica uma reflexão sobre os objetivos, políticas e modelos em vigor e deve ser utilizadas em modelos em vigor, com o sentido de melhorar, né, de induzir a melhoria na organização e seu desempenho. Já a ISO 26001, ela tem um uso voluntário, não visa nem apropria de fins de certificação. Então, elas são a questão, a ISO 26000 trabalha com a questão do quê? De voluntário. Representa um instrumento oficial capaz de integrar a forma como que a organização lida com o mundo e sua volta. Ambas, ou seja, as duas, SA 8000 e a ISO 26000, têm como preocupação central o envolvimento da organização com os setores relacionados ao desenvolvimento social. Esse desenvolvimento social ele tem a seguinte situação: direitos humanos, práticas de trabalho, meio ambiente, envolvimento e desenvolvimento da comunidade, entre outros. Aqui tem outro quadro comparativo, a gente compara SA 8000 e NBR 16001. SA 8000, uma organização americana, né, voltada para o público interno em relação aos fornecedores, então ela tem um foco internamente, né, SA 8000. Certificação própria e exclui alguns segmentos de organizações. Já a NBR 16001 é voltada para o público brasileiro, né? Organismo Brasileiro de Normalização, membro da ISO, né? Então a BNT, envolve todas as partes interessadas, tem um processo de certificação alinhado com as regras internacionais, então é fundamental ter a BNT 16000 no sentido para alinhar junto com o sistema de gestão integrada e envolve todos os segmentos da organização. Então, só para a gente ter uma ideia de como funciona cada norma envolvendo esse comparativo. Dentro desse contexto, é importante a gente destacar o seguinte: as demandas do sistema de responsabilidade social. Então, o que está envolvido dentro do sistema de responsabilidade social? Diferentes sistemas de gestão, né, abordados anteriormente, como a gente trabalhou ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, né? Agora a gente está trabalhando ISO 26000, a BNT 16001 e a SA 8000. Então, assim, o sistema de gestão de responsabilidade social é um processo de consolidação. Então, a gente pode falar que ele não está totalmente consolidado. Porque quando se fala de responsabilidade social, envolve uma questão de maturidade por parte dos seus gestores e da sociedade. O que está acontecendo hoje no mundo em se tratando de responsabilidade social? As empresas estão participando ativamente no caso dessa pandemia envolvendo a Covid-19. Muitas empresas estão cumprindo seu papel envolvendo a questão da responsabilidade social. Porém, a gente sabe que isso é uma prática considerada no mundo nova, requer muito cuidado, requer muito empenho por parte das organizações. E eu acredito que pós-pandemia, muitas empresas vão olhar para essa questão, certo? Da questão da responsabilidade social. Então, não existe, por exemplo, uma única e consensual ideia sobre o tema. A norma mais utilizada mundialmente para fins tem sido a SA 8000, mas hoje se fala o que? Na ISO 26000, certo? Hoje, quando se fala, já fala na ISO 26000, que envolve responsabilidade social. Aqui no Brasil, trabalha a BNT 16001. Então, querendo ou não,
Hoje, se onde se fala de ISO envolvendo responsabilidade social, é a 26.000, certo? Que vai ser composto por diretrizes e, portanto, que é a questão da certificação. Aqui tem a SA 8.000, como que ela desenvolveu, como que se deu, envolvendo a questão de direitos internacionais trabalhistas. Aqui são os requisitos envolvendo a SA 8.000, trabalho infantil, trabalho forçado, segurança, liberdade de sindicalização e direito de negociação coletiva, discriminação, práticas disciplinares, horário de trabalho, remuneração e sistema de gestão. Hoje, essa SA 8.000 está passando o quê? Por transformações. Por exemplo, na sociedade atual, por exemplo, quando se fala de direitos e negociação coletiva de sindicato, muitas das vezes não está existindo a ideia do sindicato mais, então está sofrendo uma mudança grande nessa questão aí, quando se fala de sindicato. A BNT 16.001, que é a norma brasileira, né, que ela trabalha com a seguinte situação. Atendimento aos requisitos da norma não significa que a organização é socialmente responsável, mas que possui um sistema de responsabilidade social. Então, não necessariamente quem tem a norma vai significar que ela é socialmente responsável. Significa que ela possui um sistema de gestão de responsabilidade social. O que eu quero falar com vocês? Muitas empresas às vezes têm a norma, mas na prática ainda não executou realmente o que é ser socialmente responsável. Possui um sistema de gestão de responsabilidade social que está avançando e precisa avançar ainda mais. Essa norma ela é baseada, está fundamentada na metodologia que a gente já estudou, que é o ciclo PDCA, né? Que está ligada à questão do planejamento, do planejar, fazer, verificar e atuar. Então, ela está ligada ao ciclo PDCA. Aqui fala que ela foi, quando ela foi criada, né, pela BNT, que vai estabelecer os requisitos, né, do sistema de gestão de responsabilidade social e vai apresentar compatibilidade com as outras normas. Aqui um exemplo envolvendo responsabilidade social, né, toda a política envolvida aqui, envolvendo o ciclo PDCA. Aqui a BNT envolvendo a política de responsabilidade social, envolvendo o P, o D, o C e o A. E aqui nós temos a ISO 26.000, que quando se fala de responsabilidade social, a gente tem que trabalhar esses 7 itens. Governo das organizações, direitos humanos, práticas laborais, ambiente, práticas operacionais, consumidores e desenvolvimento da sociedade. Então, quando se fala de responsabilidade social, é um processo, eu falo de maturação da sociedade, porque envolve 7 etapas a ser seguidas. E isso, querendo ou não, envolve uma questão econômica no qual o mundo está vivendo. Hoje a gente sabe que o mundo está tendo uma ideia de que o quanto se torna importante uma empresa ter uma ideia de responsabilidade social, de destinar fundos para a diminuição da pobreza, para ter políticas voltadas para a diminuição das desigualdades e por aí sucessivamente. Aqui tem a estrutura da ISO 26001, certo? Os anexos que está envolvido. Aqui a gente tem um quadro comparativo envolvendo a 16.001 e a ISO 26.000. Você tem a certificação, o ciclo PDCA. Então, aqui tem como que está relacionado esse quadro. Aqui tem uma linha do tempo envolvendo a questão das normas de responsabilidade social. Aqui eu coloquei, por exemplo, que o conceito de responsabilidade social ele não é idêntico, ou seja, não é igual diante dessas normas que a gente está falando. Por exemplo, a SA 8.000 ela é centrada nas relações trabalhistas e busca dar condições mínimas de trabalho, assegurando o respeito, né, do ser humano, conforme estabelecido na ONU, Organização das Nações Unidas, e na Organização Internacional do Trabalho. Já a BNT 16.001 e a ISO 26.000 trabalha com um conceito mais amplo, já trabalha com a ideia de desenvolvimento sustentável, proposto pela ONU na Rio 92, certo? Aquele que responde às necessidades do presente de forma igualitária, mas sem comprometer as possibilidades de sobrevivência e prosperidade das gerações futuras, né? Aqui é a ideia do desenvolvimento sustentável. Então, observa a diferença de que é o posicionamento de uma norma para outra, né? Então,
Além das relações trabalhistas, todos os impactos decorrentes da interação da organização com o meio em que está inserida, buscando o equilíbrio econômico, ambiental e social. Então, quando se fala de responsabilidade social, a gente tem que pensar na questão equilíbrio econômico, ambiental, social e ético. Aqui também a comparação, a gente já falou sobre isso. Aqui outra comparação envolvendo as normas. Aqui os conceitos envolvendo responsabilidade social nas empresas, cada autor fala um conceito, certo? E como podemos perceber, as definições a respeito de responsabilidade social são dinâmicas e variadas. Algumas têm maior enfoque num comportamento ético e outras com maior profundidade na questão da contribuição social para com a sociedade, né, ou com algumas práticas específicas voltadas para a questão da sustentabilidade. Então, existe uma pequena diferença uma entre outra nessa questão aí. A atuação das empresas, né, deve estar voltada, segundo Almeida, principalmente para as práticas sociais, econômicas e ambientais, envolvendo direitos humanos, colaboradores, os acionistas, né, proteção ao meio ambiente, envolvimento das comunidades, serviço comunitário, né, fornecedores e clientes, e monitorando e acompanhamento do desempenho da empresa. Todos esses fatores podem ser bem recebidos no mercado internacional e mundial. Aqui tem os eixos, né, relacionados à questão do meio ambiente e à comunidade representado. Você tem o eixo 1, qualidade de vida da empresa, saúde e bem-estar, vínculo à comunidade, cuidado do meio ambiente. Então, aqui são um exemplo de eixo de responsabilidade social que a empresa pode desenvolver. Então, ela pode ser considerada por muitos, a responsabilidade social, como uma influenciadora da imagem da organização, assim quanto as suas práticas sociais são bem conduzidas. Elas garantem consolidação e destaque da imagem da organização perante seus acionistas e pessoas envolvidas, né? Aí tem um exemplo aqui que fala, por exemplo, do Tilenol, aquele remédio, Tilenol, certo? Eu não vou trabalhar aqui, porque não tem necessidade. Se eu quiser depois, está no PDF que eu vou postar na aula. Aqui eu quero destacar com vocês as quatro dimensões da responsabilidade social dentro de uma empresa. Quais são as quatro dimensões, então, da responsabilidade social dentro de uma empresa? Você tem a responsabilidade filantrópica. O que está relacionado? Ser um bom cidadão, contribuir com recursos para a comunidade, melhorar a qualidade de vida. Responsabilidade ética, ser ético, obrigação de fazer o que é certo, justo, evitar danos. Responsabilidade legal, obedecer à lei, a legislação e a codificação de que o que é certo e o que é errado perante a lei numa sociedade. Jogar dentro das regras do jogo, resumindo, quando se fala de responsabilidade legal, obedecer à lei, o quê? Seguir aquilo que a lei pede. E, por último, responsabilidade econômica, ou seja, tem um viés lucrativo, tem que ter uma ideia lucrativa. A base da pirâmide da qual deriva as demais responsabilidades. Então, a base da pirâmide seria o quê? Responsabilidade econômica. Depois você tem responsabilidade legal, responsabilidade ética e responsabilidade filantrópica. Eu quero que você faça esse exercício aqui, eu quero que você escolha eu quero que você escolha 3 perguntas e responda no seu caderno desses 4 aqui. De 3, eu quero que você responda 3, certo? E aqui a gente tem um gabarito que a gente vai fazer hoje, a parte 4. Tudo bem?